Pensamento elevado a Deus, a Jesus, esquecendo tudo lá fora, concentrando na energia, nas informações, na palestra da noite de hoje, através do nosso amigo Fábio, e que possamos absorver as informações, levá-las para o nosso dia a dia, para o nosso seio familiar, aonde quer que possamos passar, aplicar, exercer os ensinamentos de Jesus, a prática de Jesus, o amor no dia a dia. Obrigado, ó Pai, por mais esta noite de hoje, que tenhamos uma ótima noite e muito proveito. Que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar nesta noite em que nós viemos à Casa Espírita para receber, né? Porque o centro é assim. A gente sempre vai para o centro, porque é lá no centro é que estão as coisas que nós precisamos. E aqui é o centro espírita, que é aquele que nós recebemos a instrução, recebemos as energias positivas e recebemos também a assistência dos bons espíritos. A gente fala muito que os espíritos estão por aí e tal, mas nós temos os bons espíritos no centro espírita para nos ajudar. E junto com a assistência dos bons espíritos vem o conhecimento espírita. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que vocês já ouviram falar, mas vamos tentar falar um pouquinho diferente daquilo que vocês já conhecem. Então, eu queria pedir o André para colocar para nós, para você prestar bastante atenção num videozinho que nós temos aqui. São 4 minutos. Você sabe o que você precisa de fazer para destruir uma casa? Nada. Simplesmente não faça nada. E o tempo se encarrega de destruir essa casa para você. É uma telha que você não troca, é uma rachadura que você não dá manutenção. Os armários. Já viu aquele armário que começa a ranger? Com o tempo ele vai empenando e se você persistir na desatenção, as portas vão até cair. Isso vai acontecer com a casa inteira, tá? Eu trabalho com imóveis, só que eu não estou falando de uma casa física como essa. Eu estou usando isso aqui como referência. Mas eu estou falando mesmo do seu lar, do meu lar também, né? Eu moro aqui na Aldeia do Vale e vai completar 4 anos. Né? Morei a maior parte do tempo de aluguel. Depois eu fui construir a minha casa, a mansão dos meus sonhos. O imóvel que eu sempre sonhei, né? Projetei cada detalhe. E a obra foi chegando ao fim, foi ficando pronto o imóvel. Mas quando eu me dei conta, eu olhei para aquela casa linda, pronta já, obra concluída. Só que meu lar estava destruído. Tinha uma fachada muito bonita, né? Tinha um aspecto de que estava tudo bem nas redes sociais, para as pessoas que me conheciam. Só que por dentro eu tinha deixado meu lar ficar destruído. Eu não dei manutenção no relacionamento com os meus filhos, eu não dei manutenção no relacionamento com a minha esposa, eu não troquei a telha, eu deixei descoberto. E essa era a minha função. E o que aconteceu é que a minha casa ficou assim. A minha casa aqui, o meu lar, porque eu não dei manutenção. Me escuta, homem. Essa mensagem é especialmente para homens. Vai servir para mulheres também, mas é especialmente para você, cabra. Quando você não cuida dos seus filhos, quando você não cuida da sua esposa, quando você não dá manutenção e atenção dentro da sua casa, às vezes é seu filho que tá papai, olha aqui meu desenho, papai, olha aqui meu brinquedo, papai, senta comigo. E ele tenta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, algumas semanas, e com o tempo ele simplesmente desiste. E você sabe o que vai acontecer? Ele vai começar a procurar os amigos ou outras pessoas. Ele vai procurar quem dê atenção, talvez vai ser a tecnologia. E vai ser difícil recuperar essa atenção. A sua esposa, ela é como se fosse um jardim que precisa ser cuidado. Você não elogia, você não dá atenção, você gasta toda a sua atenção para a rua. Você dá o seu melhor sorriso lá fora, você dá a sua melhor atenção para o seu cliente, para os seus colegas de trabalho, você gasta seu tempo com seus amigos. Quando chega em casa tem o restinho, né?
Isso é falta de manutenção. Com o tempo, essa esposa vai estar assim, ó, destruída. Por isso que você colhe uma mulher que está amargurada, que só reclama, que não te dá atenção, que não faz o que você gostaria, mas é porque você plantou isso. Lembra do que eu te falei? Uma casa, para ficar destruída, não precisa de fazer nada. É só não fazer nada. O tempo vai se encarregar de destruir. Mas você sabe de uma coisa? Por mais que tenha demorado alguns anos para isso acontecer, porque não acontece da noite pro dia, tem gente que me fala assim: meu casamento acabou da noite pro dia. Eu já não amo mais. Acabou o amor. Não foi da noite pro dia. Isso foi 1 mês sem manutenção, 2 meses sem manutenção, 2 anos sem manutenção, 3 anos, 10 anos, talvez 2 décadas sem manutenção. Não tem casa que resista. Mas a boa notícia, eu só falei de coisa ruim pra você, né? Mas a boa notícia é que tem um cara que conserta muito bem as casas, é o carpinteiro. O carpinteiro de Nazaré. Talvez você demorou alguns anos para deixar essa destruição acontecer na sua casa. Aí você pensa, nossa, vai demorar alguns anos para reconstruir. Não, acredite, dá para reconstruir mais rápido, porque agora você tem ajuda. Antes, você simplesmente não fez nada. Agora, você vai fazer, mas com a ajuda daquele que é o melhor carpinteiro, Jesus Cristo, carpinteiro de Nazaré. Convida ele para a sua vida, apresenta a sua dificuldade, apresenta a sua casa, independente do estado que ela esteja. Eu vou te falar uma coisa, dá para recuperar, independente da gravidade do problema. Dá para recuperar. Você não está lidando com qualquer pessoa, com qualquer marceneiro, com qualquer carpinteiro. Ele é especialista em reconstruir obras destruídas. Tamo junto, que Deus te abençoe demais nesse dia. Valeu. O que vocês acham? É um assunto importante. E a doutrina espírita, ela está trazendo para nós uma mensagem nova, desde o ano de 1857, quando Allan Kardec colocou o Livro dos Espíritos ao alcance de todas as pessoas, para que soubesse de uma vida nova, da construção de uma vida nova. Todo aquele que se adere à doutrina espírita estuda a chamada reforma. Então, não é por acaso que nós trouxemos aqui uma pessoa que estava falando da reforma da casa, que vai ficando. E, às vezes, a gente, quando vê, a chuva vem, a tempestade vem, e nós não temos o suporte para ficar debaixo dela. Então, essa noite nós vamos conversar um pouquinho a respeito dos benefícios do Evangelho no lar. Isso não é coisa que o Espiritismo inventou. Desde o tempo de Jesus já existia o Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar nasceu porque Jesus viajava pelas estradas e, quando dava a noite, ele se hospedava na casa de um dos discípulos ou na casa de alguém conhecido ali na cidade. E nessa noite, ele fazia o culto. Não tinha esse nome, não tinha nome nenhum. Mas quando Jesus orava, vocês podem imaginar que coisa maravilhosa. Ele tomava refeição, se cuidava, tomava um banho, uma refeição, e depois chegava a hora da prece, da oração. Ele pedia uma vasilha d'água e pedia ao Pai do céu para abençoar aquela água, a fim de trazer o remédio para quem precisasse. E as pessoas, os poucos discípulos que acompanhavam, e os membros daquela casa em que Jesus eles estavam e ficavam sempre alegres, porque todo mundo queria Jesus na sua casa. Ele passava a noite, de manhãzinha saía junto com os discípulos para outros locais também, mas deixava as bases do Evangelho que ele ensinava. Não tinha o livro como nós temos hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, para nós que somos espíritas, ou para aqueles que leem a Bíblia, ou outro livro importante.
Ele não tinha esse livro, mas ele que era o portador da mensagem do Evangelho e trazia naquela casa. Dizem os autores espirituais que durante muitos dias a casa vivia como se estivesse suspensa. Um clima tão bom, só coisas boas, e ficava de lado as brigas, as contendas, os problemas sérios que tinham. E durante 10, 15 dias, era uma coisa maravilhosa que ficava o ambiente do lar. Então, vamos falar do ambiente do lar. Nós que falamos a respeito da doutrina espírita, nós que conhecemos outras pessoas espíritas, as pessoas chegam e falam assim para a gente: e o ambiente em minha casa está uma barra. Todo mundo brigando. Aí pergunta assim: será que tem espírito ruim na jogada? Será que esse clima que está lá é espírito ruim que está dentro de casa? Aí nós podemos responder que muito provavelmente. Se não tem a defesa, se a casa não tem uma defesa, como aquele moço falou, não se cuida. E aqui nós estamos falando da casa espiritual, que é o nosso lar, que é onde nós moramos e convivemos com as pessoas. Então, é um ambiente onde tem os espíritos bons, vão os espíritos bons, que nos auxiliam, que nos ajudam, e vão aqueles que não são bons. Vão os nossos amigos e os nossos parentes que querem só nos ajudar, e vão aqueles que querem atrapalhar. Então, para as duas facções, a melhor coisa é a prece, a oração, é a sintonia com o Evangelho de Jesus. Por que nós falamos do Evangelho de Jesus? Não é pieguice nenhuma, não é coisa de carola e tudo mais. Mas é que o Evangelho de Jesus tem tudo que nós precisamos para a harmonia do nosso lar. Escolhendo o Evangelho de Jesus para ser conversado na nossa casa, nós estamos escolhendo o que é de melhor. Então você aí que é dona de casa e de repente fala assim: eu vou na feira hoje, domingo. O que acontece lá na feira? Nós vamos escolher coisas para que possamos alimentar. Então tem um doce, tem uma verdura, tem uma fruta, tem uma coisa ou outra, muitas coisas. Aí eu já vi falando ali, tem pastelzinho, né? E tem pastelzinho. Então, nós vamos lá em busca de algo para a gente trazer para dentro de casa para nos alimentar a família. A gente não compra um pastel. A gente não compra um pezinho de couve. A gente compra muita coisa que é para alimentar a casa toda. E no sentido espiritual, nós escolhendo o Evangelho de Jesus, nós estamos escolhendo o que é de melhor que tem na feira. Era como se nós estivéssemos na feira escolhendo de melhor. Então você chega lá, você viu um tomate, viu uma maçã, viu uma coisa ou outra, o que você quer? Você quer uma coisa boa, nova, que esteja em condições de ser alimentado pela sua família. O Evangelho de Jesus é do mesmo jeito. Traz para nós o que há de melhor. Por quê? Ele diz assim: porque onde estiveres dois ou... dois ou três reunidos em meu nome, e aí estou, né? Aí estou no meio deles. Né? Então, essa é uma promessa de Jesus. O espírito de Joana de Ângeles fala, através da mediunidade do Divaldo Pereira Franco, que quando a gente faz um culto em casa, a gente escolhe o melhor e a gente convida Jesus, como naqueles tempos do começo,
para estar pelo menos alguns minutos dentro da nossa casa. Olha que coisa interessante. Aí alguém fala assim, mas Jesus está na nossa casa. Parece que Jesus está longe demais. Mas na medida que nós vamos vendo as condições da nossa família, o clima do nosso lar, depois que nós passamos a falar do Evangelho do Cristo para a nossa família, as coisas começam a melhorar. Começam a melhorar porque o Evangelho de Jesus, conforme Kardec fala, aliás, Emmanuel fala, né, que o lar é um lugar importante. A melhor escola é o lar. Ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Gente, escola é a primeira escola da nossa vida. Quando nós temos um dia, uma hora, um ano, 2, 5, 10 de vida, nós temos. E quem são os professores? Os pais, que já vieram espiritualmente, na maioria das vezes, já com aquela tarefa, com aquela missão e com aquele espírito para ajudar. Na Bíblia tem uma pergunta que no Novo Testamento que eles fazem assim: quando a gente chegar diante do Pai, na linguagem bíblica, vai ser perguntado para nós: o que fizestes daquelas pessoas que nós colocamos, que eu coloquei no seu caminho? Educou, deu uma série de coisas, melhorou as condições, abriu a mente, a cabeça daquela criança, que é um espírito, que até 7 anos de idade não tem consciência da vida que está tendo. Mas logo depois que entra naquela parte que nós chamamos de puberdade, ela começa a tomar conhecimento dela como espírito eterno, espírito que não morre. O espírito que vai viver, que é passageiro pela terra como todos nós passamos, não é? Então, a melhor escola ainda é o lar. As outras escolas são todas boas, mas a melhor delas é o lar. Bases que recebe do sentimento e do caráter. Então, isso cria uma atmosfera importante, porque todas as casas, todas as pessoas, todos os lugares, têm também os ataques daquilo que não é bom. Você pode colocar a coisa mais bonita do mundo, mas tem aqueles que põem defeito, aqueles que atacam, aqueles que falam mal, aqueles que querem destruir. E o lar, como é uma união de espíritos e de pessoas, tem o ataque dos espíritos menos esclarecidos, que muitas vezes são aqueles mesmos que, num passado distante, estiveram conosco em outras vidas e que nós não fizemos todo o bem que era preciso. Então, eles sentem uma espécie de inveja, aquele sentimento ruim, de que aquela felicidade que estão procurando, ele não vai deixar. Porque no passado ele também não foi feliz, porque alguém ali dentro daquela casa não deixou. E a defesa, como está ali, uma corrente fluídica, né? Um ambiente fluídico do lar, protegendo contra esses ataques quando nós não os merecemos. Porque no mundo espiritual, do outro lado aqui, espiritual, tem vários espíritos. Aliás, as informações dos benfeitores falam que do lado espiritual, aquele lado que nós não vemos, aquele lado que nós vamos para lá qualquer tempo desse,
uns mais cedo, outros mais tarde. Não é? Esse lugar lá tem 3 vezes mais espíritos, mais pessoas do que nós temos aqui na Terra. São 9 bilhões de pessoas que nós somos na Terra. Do lado espiritual tem 3 vezes mais. Então, eles estão por aí, por toda parte. Allan Kardec perguntou se eles influenciam em nossa vida, lá no Livro dos Espíritos. E ele falou que sim. Eles influem na nossa vida. Porque, primeiro, eles estão em maior número. Segundo, ele disse assim, olha, é tanto que você não vai acreditar. É quase certo que eles é que dirigem vocês. Porque dentro da nossa casa a gente pode olhar, de vez em quando, de manhã sai todo mundo bem, de tarde sai todo mundo afetado. Todo mundo com problema. Com dores, com um nervosismo tremendo, que é a doença que está agora, né? Todo mundo nervoso, todo mundo assim. Não estava discutindo de manhã, de tarde, está discutindo que vai aos tapas. E daí, sem falar nos problemas que nós estamos vendo no noticiário. Né? Esposo matando esposa, maltratando filhos, fazendo todo tipo de maldade possível. Eles não estão sozinhos. Eles não estão sozinhos. É alguém que ainda não se afeiçoou ao bem e que está influenciando dentro da nossa casa. Mas aí, nós vemos o seguinte, por isso é que a doutrina espírita se preocupa com isso, porque é a primeira escola, é a escola da alma. Se é a escola geral da alma nossa, é aqui a terra toda, a família é o primeiro lugar. Tanto é que quando nós estamos com um problema, o primeiro lugar que a gente corre é a família. Um dia tenebroso, terrível, nervoso, com todo mundo atacado, né? É alguém na região do Brasil que fala que está atacado. É quando a pessoa está cuspindo marimbondo. Né? Então, esta situação que faz o desequilíbrio das pessoas. Eles influenciam tanto na nossa vida que são criados esses assuntos, se nós não tivermos a base que faz esta proteção dentro do nosso lar. Né? E aí a doutrina espírita tem dado uma contribuição muito grande, o ensino espírita. Então foi criado pela Federação Espírita Brasileira e pelo Movimento Espírita a campanha mundial do Evangelho em Casa, justamente por causa desses assuntos que nós estamos falando aqui agora. Então está dizendo assim, pela psicografia do Chico Xavier, o espírito da Sheila dizendo assim, organizemos o nosso agrupamento doméstico do Evangelho. O lar é o coração do organismo social. Em casa começa nossa missão no mundo. Aquele menininho, né, que vem para os nossos braços hoje pode ser o dirigente da nação. A gente não sabe os desígnios de Deus. Pode ser uma pessoa que vai influenciar positivamente muitas pessoas. Mas ele reclama direção no bem. E daí que é o papel dos pais, da mãe e do pai. O pai é aquele responsável pela manutenção desse núcleo importante, pela manutenção dessa escola. E a mãe é responsável pelo sentimento dessa escola. Por aquilo de bom que vai. Então, é uma importância muito grande esse organismo na Terra. Né? Daí, nós temos um roteirinho que vocês conhecem. Aqueles que fazem o culto do Evangelho no lar conhecem aqui, né? Quem faz?
E quem não faz? Muito importante. Uma vez por semana, durante 20 a 25 minutos, inicia a reunião com todos da casa presente. Uma prece simples e espontânea. Não tem oratório, não tem reza comprida, né? Como nós costumamos falar, não. Simples, pedindo a Deus para que Jesus adentre aquele lar, onde todos esperam ser felizes. Então, primeira coisa, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem casas, tem lares, que tem a metade é espírita, a outra metade é evangélica. Então, combinaram, se combinam. Vou ler um trechinho da Bíblia, você que é evangélico, o outro lê o trechinho do Livro dos Espíritos, que não vai ter incoerência nenhuma. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho vivo de Jesus. Então, não difere lá da Bíblia, não. Lendo um item, uma lição pequena, né? 1 ou 2 itens sempre em sequência. Então, começa no capítulo 1 e vai até a sequência. Comentários sobre o texto livre, texto lido. Olha, nós lemos sobre a paciência. Então, a paciência. A paciência aí o pai, a mãe que vai conduzir isso, né, vai dizer, se eu tivesse paciência, eu não tinha gritado daquele jeito com vocês. É o começo e é a continuação dos bons exemplos para os nossos filhos. Então é muito importante. É o comentário, né? Depois, as vibrações. Terminou esse comentário, deve durar 10 a 15 minutos, no máximo, né? Não é horário de lavar roupa, principalmente a suja, né? Lavar roupa suja. Você fez isso, fez aquilo. Não é o horário de acusações. Porque o ambiente de acusação já existe em todo lugar, em todo instante. É uma questão assim importante, né? Não sei nem se é importante, mas é uma questão especial a pessoa debater com todo mundo, brigar com todo mundo, xingar, discutir. E daí, vocês sabem no noticiário até onde vai parar, né? Uma coisinha pequenininha termina numa tragédia imensa. Então, por quê? Porque a mente das pessoas não tem o coração, o Espírito do Cristo dentro de casa. Porque a lição do Evangelho, porque o Evangelho fala da tolerância, fala da compreensão, fala que nós somos pessoas diferentes, apesar de estarmos na mesma casa, e que a gente precisa respeitar. E fala uma série de coisas que nós vamos ver ali agora. Então, primeiro, as vibrações. Pedir vibração é orar em benefício de alguém. A prece, a oração, é a elevação espiritual que nós levamos a uma pessoa. Quando nós fazemos a prece por alguém que está doente, aquela pessoa recebe ajuda de uma forma ou de outra, que às vezes ela nem sabe por que recebeu. Quando alguém está desesperado, a prece também ajuda. E dentro de casa, esse é o momento de fazer vibração para todos da casa. É o parente que está adoentado, que está com problema, é alguém que está desempregado, é alguém que está com um problema sério, uma doença terrível que está abalando a todos. É a hora de pedir a Deus, a Jesus, a confiança e os recursos dele para beneficiar essa pessoa. Então, aí está falando ali, por todos os governantes, aqueles que a gente gosta e aqueles que não gostam, que a gente não gosta também. Porque as ações deles influenciam lá dentro da nossa casa. E por aqueles que têm sob a sua responsabilidade crianças, jovens, adultos e idosos, pela implantação e vivência do Evangelho em todos os lares. Não importa
o rótulo religioso. Não importa. Esse culto do evangelho no lar, a maioria das religiões fazem. É pouco divulgado. É pouco divulgado. Lê um trechinho da Bíblia, é o evangelho do Cristo. Comenta. O que serviu para nós aqui isso hoje? E olha, criança, a gente tem que ter uma visão muito boa, porque às vezes eles sabem mais do que nós, os pais. Sabem mais. Pai, eu não tive paciência. Se eu tivesse tido paciência, o senhor não falava para nós daquele jeito. Então, eles mesmo começam a entender, porque a mensagem do Cristo é tudo de novo que nós temos na Terra. Já tem 2000 anos que é novo. E vai continuar outro tanto com novidades para o nosso espírito, para a nossa melhoria. A gente pensa que o problema está lá fora. Está fora da porta da nossa casa. Que é fulano, que é ciclano, que é o patrão, que é o tio, que é isso e aquilo. E dentro de casa a gente pensa também que o problema é o outro. É o fulano que é difícil. É esse marido que é danado. É essa esposa que é brava. É isso, é aquilo. Então a gente pensa nos outros. Mas o evangelho de Jesus dentro da nossa casa é nós analisando o que é que nós precisamos fazer para sermos mais felizes. Aliás, é isso que nós queremos, não é? É isso que nós queremos. Aí vem a hora dos pedidos. Aí é para aquela pessoa que está doente. Pedidos de vibração e de forças para aquele parente nosso que já partiu para o lado espiritual, que desencarnou. Pedia que Jesus abençoe ele na nova vida que ele está. Não é o chororô e nem a lamentação, porque realmente falta de quem já foi para o lado espiritual, a gente sente. É uma mãe, é um pai, é um irmão, é uma esposa, é um filho dentro de uma casa. É uma tristeza. Mas que nós precisamos prosseguir na vida. E quem dá força para nós é aquele carpinteiro que o homem falou lá atrás, né? Aquele que dá força para a gente melhorar as nossas condições. Então, os pedidos. É um amigo da casa que está com problema sério. Então, vamos pedir vibrações para ele, né? Depois, nós temos a prece de encerramento. Simples, sincera, espontânea, agradecendo a Deus e a Jesus os bons espíritos. É para a gente aprender também, a gente conversar com Deus e com Jesus espontaneamente. Nada decorado. Mas é claro que não é proibido a pessoa fazer o Pai Nosso, uma prece que sabe, uma prece bonita. Mas as crianças de cedinho já começam a conversar com Deus, que é o Pai de todas as coisas. Não é complicado, é simples. Depois, a prática do evangelho no lar não deve ser transformada em reunião mediúnica. Não é 20 minutos para receber espírito, porque é uma reunião familiar. É especial para o lar. A reunião mediúnica, ela é própria da casa espírita, do centro espírita. Porque o centro espírita também está preparado para receber esses espíritos e serem encaminhados. E nem sempre, quase sempre, né? Esses espíritos que ficam entre nós perturbando, se a gente fizer isso dentro de casa, eles não sairão de lá. Mas se a gente pedir a Jesus, aos bons espíritos, aqueles parentes nossos que já desencarnaram, que era uma pessoa boa. Veja bem, tem pessoas que têm a avózinha que durante muito tempo, né, esteve dando aquele suporte à família toda. Vocês já notaram que tem pessoas que é o sustentáculo da família todinha? Tem um problema lá, não sei aonde, corre lá na vovó para ela dar um conselho.
Brigou com o namorado, corre lá com a vovó. O que a senhora acha? Assim pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser... E geralmente as pessoas mais velhas da casa. Né? E quando ela desencarna, então fica uma lacuna. Né? Fica um buraco. Falta alguma coisa mais. Então, é essa comunhão, essa prece amorosa com os nossos que já partiram, para que eles se sintam bem. É como se eles estivessem num outro país. Na verdade, estão no outro país. No país da vida. Né? Eles estão num outro país. Mas aí, quando um parente seu viaja para um país distante, ele fica lá preocupado com o que está acontecendo com você aqui. E de tempos em tempos está ligando, está entrando no WhatsApp, pelo vídeo e tal, para saber como é que o parente está. Do lado espiritual, e no caso do desencarne, do falecimento de uma pessoa, da família, é a mesma coisa. Eles estão preocupados como é que estamos aqui na Terra. Do mesmo jeito que nós vibramos e pensamos só coisas boas. Num passado distante aí, falava esse tipo de coisa, falava assim, que fulano esteja num bom lugar, está ao lado de Deus. É um estado bom, é um estado positivo para essas criaturas. Isso tudo, gente, acontece dentro de casa. E dizendo mais, que a duração não pode ser mais de que 20 a 30 minutos. Porque, veja bem, se você não faz culto no lar e for instalar um culto no lar esta semana, fala assim, não, vamos reunir todo sábado às 8 horas da noite. Você vai ver que dificuldade vai ser. Porque o pessoal não está acostumado com isso. Não está acostumado com aquela religião. Mas 4, 5 semanas, que é uma vez por semana, né? Não precisa mais, tem pessoas que fazem, outro, mais a miúde, né? O pessoal vai acostumando. Porque não tem cobrança, não tem chateação, não tem acusações. E é um ambiente agradável, bom de participar. É aquele ambiente que, com o tempo, as crianças, os mais jovens e tal, espera chegar aquela hora para eles estarem juntos. E por mais que a gente imagine, né? Tem criança que fala assim, pai, está na hora do culto. Pai, você não vai fazer o culto hoje? Já de manhãzinha, hoje é dia do culto, né? Então, eles acostumam com coisa boa. Além da universidade, além da escola que nós levamos todo dia, além do curso que nós ajudamos os nossos filhos e a nossa família a escolher, que quer medicina, que quer psicologia, que quer isso, que quer aquilo, é dever de quem é pai, de quem dirige uma família, né? Porque às vezes tem uma mulher que dirige a família. Às vezes é a vozinha que toma conta de tudo, que norteia aquela casa. Ela dirige a família. Então, é dever, de seja de que religião for, buscar o culto do Evangelho em casa, porque é formação para essas pessoas. Pode ser um doutor, pode ser um médico, pode ser o profissional que for, mas se ele não tiver sentimento de espiritualidade, ou sentimento de amor, de entendimento dentro de si, olha, é um pouco difícil. É um grande doutor, mas pode ser um estúpido na vida. É um profissional muito renomado, mas bate na esposa, espanca os filhos, sem a menor piedade. Transforma a vida daqueles que estão dentro de casa no inferno. E nós vimos aqui que os espíritos acham que o lar tem que ser um céu para nós. Tem que ser um céu. Não é só lugar para a gente ir dormir
e alimentar. É lugar para a gente melhorar as condições. Mas não só minha, mas dos que estão ao nosso redor. Conselho, já estamos terminando, gente. Conselho dos benfeitores espirituais. Estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Esse é que é importante. Esse é que é importante. Aprimoramento moral. A pessoa tem muito dinheiro, tem dois títulos universitários, mas não tem esse aprimoramento moral. Criar em todos os lares o hábito de se reunir em família para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. Não só dentro de casa, mas também lá fora. Porque isso ajuda a transformação das pessoas lá fora também. Pelo momento de paz que o Evangelho proporciona ao lar, pela união das criaturas, propiciando a cada um uma vivência tranquila e equilibrada. Olha que maravilha! Tranquila e equilibrada. É muito importante, né? Higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados e favorecer a influência dos mensageiros do bem. Porque quando a gente ora, a Joana de Anjos faz que Jesus nos visita, nem que seja por alguns minutos. Então, está favorecendo as coisas boas para dentro do nosso lar. Porque Jesus não visita só para tomar cafezinho. Ele nos visita para nos ajudar, né? Nos nossos problemas, que são muitos aqui na Terra, que a gente sabe. Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar, contribuir com o plano espiritual na obtenção do mundo melhor e tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. As crianças também têm que fazer parte da reunião. A gente, já do começo, 7 anos, 5 anos, isso varia muito de uma criança para a outra, precisa participar. E também pedir que eles opinem naquela lição. Você escutou direitinho a lição de Jesus hoje? Jesus falou que era para respeitar e tal. Eles não falam no começo, mas depois, mais na frente, eles pedem para falar. Porque eles também sentem essa necessidade. Há a possibilidade da reunião ser realizada por uma só pessoa. Ah, não, lá em casa ninguém gosta. Ninguém quer. Uma pessoa só, já basta. Né? É a prece dele que vai contribuir com a ajuda com todo mundo. Então, esse aí é o carpinteiro chamado para construir, para reformar a nossa casa. Não só a nossa casa onde tem quarto, sala, cozinha, mas a nossa casa espiritual, que é muito importante. Esses ensinamentos é do grande professor. Ele falou assim, no começo, no filme, se lembra? Ele falou assim, mas tem uma pessoa que pode, ele é o carpinteiro, é capacitado para fazer a nossa reforma. Agora, pensando bem, a gente falando assim, você está aí me escutando, você chegou a pensar se a sua casa está precisando de reforma? Será? Ou não? Na minha casa, Jesus chega toda semana. Toda sexta-feira, Jesus passa pela nossa casa e deixa um ambiente bom, alegre, contente. Com Jesus, então, e não foi por acaso que o André fez este post aqui e colocou aquela luz naquela casinha.
com o nosso pensamento elevado a Deus, a Jesus. Agradecemos por estarmos aqui hoje. Que possamos, ó Pai, refletir na palestra, nos ensinamentos, nas nossas reflexões da noite de hoje, e que possamos buscar as orientações, levando para o nosso dia a dia, para o nosso aprendizado, para as nossas reflexões, para os nossos relacionamentos, para que isso venha somar o amor, a gratidão, as bem-aventuranças. Muito obrigado. Que tenhamos todos uma boa noite. Que assim seja.